Econominas, com Paulo Pacheco. CBN Belo Horizonte. 10h17. Econominas, com Paulo Pacheco. Pelo Dial, pela internet, pelo Facebook. Paulo Pacheco está aqui conosco na CBN BH. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia a todos, ouvintes. Hoje a gente vai tentar ver, Paulo, se você vai ser um pouco de profeta do apocalipse aqui para trazer algumas coisas. Tivemos agora há pouco alguns dados que foram apresentados aí pelo INPC, ou Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A inflação oficial do país fechou o mês de junho com um resultado negativo de deflação de 0,23%. É a primeira registrada em 11 anos. De alguma maneira é uma notícia positiva para todo mundo que estava preocupado aí com a inflação. Mas o tamanho do que os governos têm feito, o tamanho do que as gestões municipais, dos estados, do governo federal têm feito, é para termos uma situação como essa já de agora sim temos um respiro, ou ainda estamos longe de um bom cenário de pensar num crescimento um pouquinho sustentado do PIB, coisas assim, Paulo? Guilherme, olha, ter uma inflação controlada é a melhor coisa que pode existir para o cidadão, tá? É muito bom ele poder saber que amanhã ele vai na feira e vai ter o mesmo preço. Agora, por outro lado, uma deflação, né, ou seja, nós estamos negativo agora, mostra também que a recessão, ou seja, o nosso período de baixo crescimento, ou não crescimento, continua, tá? E todos os indicadores estão mostrando que vai continuar por um bom tempo, inclusive com um reflexo sobre emprego. A retomada está mais lenta do que imaginávamos e as inseguranças, principalmente políticas e relativas às reformas, estão cada vez maiores. Então, a retomada é lenta, não temos como esperar nada para esse ano e o ano que vem já está sendo projetado coisas menores, um crescimento menor do que estava projetado. Ou seja, impacto sobre emprego vai ficar mais para frente ainda. Agora, o mais eminente que nós temos aí pela frente é carga tributária. E esse aí é que pode tanto afetar esse próprio crescimento, como também o cidadão, que hoje está inclusive endividado, nós já falamos várias vezes aqui, né? Antes da gente entrar nessa questão, Paulo, nós tivemos aí ao longo desses últimos meses até alguns indícios de alguma recuperação, que o governo, claro, fez grande anúncio disso. E em parte isso se deve a que tipo de medidas adotadas que não se sustentaram? Fundo de garantia, por exemplo, teve alguma participação nisso também, a liberação desse dinheiro? Na verdade, o governo não tem participação nenhuma no crescimento de alguns setores. É simplesmente o próprio setor que conseguiu sair de alguma forma, ou via exportação, ou via aumento dos preços internacionais de commodities, como é o caso agrícola, que vem sustentando o Brasil. Então, é isso. Não tem nenhuma medida do governo ao longo desse período que nós poderíamos dizer, que legal, isso daí resultou em um aumento do crescimento. Não tem. O que deveria ter contribuído, que seria a redução dos gastos públicos, que pressionaria menos o problema nosso hoje de tributária, né, na política monetária também, é que ele não fez. Ou seja, o dever de casa mesmo, tanto federal como estadual como municipal, dever de casa de reduzir despesas diante de uma recessão não aconteceu. Bom, aí temos um problema, Paulo. Os governos não fizeram aquilo que precisavam. A arrecadação desses locais também não se recuperou, pelo contrário, está só se deteriorando em muitos casos. Vamos ter que aumentar imposto para fechar a conta dos nossos serviços públicos para o cidadão? Nós estamos num eminente aumento da carga tributária, sim, dos impostos. É eminente. O governo federal tem um déficit gigante, tem que ser coberto. O governo estadual também tem déficit, tem que ser coberto. Ele está tentando algumas modalidades aí para
fazer um fundo, né, um fundo dos imóveis, mas no final das contas as despesas cresceram nesses anos e a receita não, o déficit é alto. São 7,5 bilhões, né? Exatamente. E então não vai, a conta está chegando, ela vai chegar pelo aumento de alguns impostos, talvez alguma contribuição, aí falando do ponto de vista federal, mas estadual já veio, nós já vamos ter um aumento de ICMS na gasolina. E o fato é que as pessoas, elas precisam entender que esse cheque, o cheque não, né? Na verdade, cada um de nós está fazendo um cheque aí para cobrir esse rombo. Né? Ou tá levando um saque, né? Porque dificilmente vai poder escapar desse imposto. Vão arrumar um jeito. Seja como já tivemos em uma CPMF ou alguma outra coisa assim, é aquele tipo de maneira que você não tem como escapar, a não ser fraudando, que ninguém, obviamente, vai fazer. Mas, Paulo, se os governos não fizeram isso, se teremos esses ajustes, tem um caminho menos doloroso para o aumento de impostos? Quer dizer, como é que faz para doer menos no meu bolso? Onde é melhor aumentar o imposto? Se é que eu posso usar esse termo melhor para falar em aumentar imposto. Onde vai doer menos, por exemplo? Tem lugar? Não tem lugar. Aí o que o governo faz é tentar aumentar aonde a população percebe menos. Percepção acaba sendo realidade, né? Então, quando ela aumenta a gasolina, o Estado está dizendo, olha, mas isso só afeta quem tem carro. Mas não é. No final, né, metade da população que não tem um automóvel continua indo no supermercado. Ao ir ao supermercado, tudo que chega ali precisa de combustível. O transporte público precisa. O transporte público precisa de combustível. Então, no final, quem paga mesmo é o mais pobre. Todo aumento de carga tributária, quem mais paga é o cidadão mais pobre, porque existe um desdobramento para a economia. Você pode pensar, vamos fazer uma CPMF novamente, porque só quem tem conta bancária que vai pagar. Não é, nunca é. Todo tributo ele é derramado para a sociedade, ele é derramado para a economia, ele é repassado para alguém, o preço tem que ser pago, e normalmente é pago pelo consumidor final de produtos, de serviços, que já não recebem coisas muito boas e vão ter que pagar mais. Tem quem defenda aquelas tributações Robin Hood, né, que é só tributar mais os mais ricos, mas no formato que a gente tem hoje, isso não é possível. Porque, de certa forma, como você está explicando, recai sobre todos. E a experiência mostra que não tem funcionado. A França utilizou dessa possibilidade, tem feito, né, tributação para grandes fortunas já há alguns anos. E o que aconteceu foi um aumento mínimo na arrecadação e, por outro lado, perderam vários milionários que fugiram da França. Não quero dizer que a ação desses milionários seja algo correto de ser feito, mas as pessoas são autointeressadas nas coisas. Se eu posso proteger meu patrimônio, eu vou proteger, assim como eu protejo minha casa, meu carro ou qualquer bem que eu tenha. Então, se o Estado pensa, não, vamos pegar de quem tem mais, isso não vai resolver o problema. Gente, nós estamos falando só do problema federal de 170, 180 bilhões de déficit. E nós estamos vivendo uma pré-eleição já. Então, o governo, até para se sustentar, já está anunciando abrir a carteira, né? Já está abrindo a carteira. No momento que a arrecadação não está subindo. Como é que vai, então, cobrir isso? Efetivamente, não Parece que eu estou dando mais crédito para quem está endividado, né, Paulo? O cara está no cheque especial estourado, já está lá pagando o rotativo, e aí, de repente, chega alguém e diz assim, tem aqui mais uns R$1.000 para te dar de crédito aqui, quer usar? Eu já estou com as contas completamente estouradas, né? É isso mesmo. E você sabe qual que é o reflexo? Um outro que as pessoas não percebem é que quando o governo fica mais endividado, ele precisa pagar juros mais altos. Então, hoje tem espaço para uma queda da taxa básica, né, da Selic, mas ele não pode ficar baixando muito porque quem empresta dinheiro para o governo, né, nós até falamos dos títulos públicos, quem empresta dinheiro olha e fala assim, esse cara está endividado demais, eu quero uma taxa maior. Então ela impede a queda dos juros. Então o endividamento muito alto impede queda de juros. E nós precisamos dessa queda de juros para tentar reativar parte da economia. Nós temos tributações diferenciadas também.
né, Paulo? E como é que fica essa situação? A gente já falou de alguns produtos aqui, como a gasolina, mas a gente tem tributações também diferenciadas para alguns outros produtos. Já citamos aqui, até em off aqui, de cigarro e outros produtos. Isso faz alguma diferença aí na arrecadação, se mexer em alguns setores ou não? O governo já faz uso abusivo de tributação em cima desses bens, né? E por quê? Mesmo ele tributando cerveja, tributando cigarro, eles são bens que, mesmo o preço subindo um pouco, a demanda não muda muito. É o que em economia chamam de inelástico, mas é simples, é só que as pessoas não vão parar de tomar uma cervejinha ou de fumar o seu cigarro, que é um vício, porque ele subiu 50 centavos. Então o Estado aproveita muito disso, com o argumento de dizer que é para ajudar a reduzir o consumo, pela saúde pública. Não é nada disso. Na verdade, tributa pesado aqueles bens que não têm uma alteração muito grande no consumo, dado um aumento no preço. Então o Estado vai e tributa pesadamente esses bens. Mas hoje pode aumentar cigarro, pode aumentar cerveja, pode aumentar combustível, pode aumentar o que for aí, que não vai resolver o problema do rombo do governo federal, principalmente federal. Paulo, quero pensar na minha conta do dia a dia. Na minha casa, a partir do momento que você diz assim, estamos na iminência de ter um aumento de impostos. Estamos com a economia ainda, não sei se em frangalhos ou se já pelo menos depenada ainda diante de dificuldades. Eu tenho maneiras de me proteger de um aumento de impostos? Eu tenho alguma maneira? Eu preciso fazer reserva? É melhor guardar dinheiro? É melhor não investir? Não trocar de carro? Esperar a taxa de juros? O que eu faço sabendo que em algum momento esse balão vai estourar de tanta água que está dentro dele? Bom, a primeira coisa, nós deveríamos exigir que o governo fizesse o dever de casa. Mas, bom, hoje vai haver aumento de tributos. Isso significa que se eu tenho R$1.000 de despesa todos os meses, eu passaria a ter 1.050, 1.100. Ou seja, vai subir a despesa das famílias. O gasto das famílias vai crescer. Então, o que sobra, que já é pouco, quando sobra, vai parar de sobrar. Já entender que vai haver um aumento nas despesas e não antecipar determinado comportamento de consumo, comprar alguma coisa, achando que essa sobra vai permanecer. Então, é aumento de despesa na nossa vida, tá? Então, uma conta de energia pode subir, uma conta de combustível, né, já vai subir, e vários outros. Exato. Então, e lembrando, todo esse aumento, o aumento que vier tributário, ele vai ter algum reflexo sobre inflação também mais à frente. Porque tudo é desdobrado, gente, e a conta, né, como já dissemos, paga por nós. Muito bem, agradecer aqui a participação, muita gente participando com a gente também, Guilherme, no Facebook, é o caso do Reinaldo, o Luiz Carlos também, o Pascoal participando aqui conosco também, o Márcio falando também de ajuste das mordomias, ele citando esse caso também, o Sérgio, diz ele, para ele tem que acabar com a Câmara e também com o Senado, diz ele que é a forma de resolver tudo isso. E Messias falando que ninguém aguenta mais impostos, que é uma revolta também, claro, né, Paulo? A questão da população é extremamente revoltante. Mas ainda agradecendo a participação da Eliane e todo mundo participando, acompanhando aqui a coluna pelo Facebook. A Revolução, né, Mineira foi por 1/5 e hoje quase metade do que a gente produz de riqueza é entregue para o Estado nas 3 esferas. E nós não recebemos de volta. É revoltante, sim. Eu acho que nós temos que começar a entender os preços que a gente paga pelas coisas. Todo cidadão tem que entender. Não existe essa que legal que ele vai pagar e eu não. Porque não existe. Ele vai pagar, ele não. O que existe claramente é que o cidadão mais pobre é o que mais paga. Isso é fundamental. Paulo Pacheco, na nossa coluna Econominas, todas as sextas-feiras aqui na CBN, no Dial, no Facebook, também no site da CBN. Paulo, grande abraço, bom fim de semana, apesar da gente ter profetizado o apocalipse aqui, mas também estamos tentando nos organizar para não sermos pegos de surpresa. Mas a inflação baixa já é uma boa notícia, né? Não saímos tão mal assim, né? 10 horas e 31 minutos, a gente vai para o repórter CBN.